Olá, pessoal. Muita coisa acontecendo essa semana, inclusive uma friagem passando aqui pelo Amazonas. E como bom manauara, eu não vou deixar de fazer uma pavulagem e vestir uma camisa de frio. A temática dessa semana seria a polêmica com relação à alcunhada Lei Daniele Cunha, que é por conta da questão da discriminação de políticos. E assim, como você tem lugar de fala para tanto, seria o caso de falar. Mas isso não consegue superar uma notícia que saiu recentemente. Na verdade, não foi uma notícia, mas sim uma matéria que foi feita pelo Gregório do Vivier no programa Greg News, que sai na HBO às sextas-feiras, e o vídeo saiu na segunda-feira. E eu acho que essa é uma temática importante porque ele falou de BR-319. E como isso nos interessa, esse é o tema dessa semana. Olá pessoal, eu sou o Carlos Almeida Filho e como eu falei para vocês, hoje o tema é BR-319. Eu não vou deixar de dar o destaque também para a friagem. Talvez para quem não conhece aqui o Amazonas, sabe que aqui é quente pra caramba. Às vezes dá temperatura de seus 35 graus, às vezes dá temperatura de 42 graus. Eu já peguei de 47 graus, acreditem, não é esculhambação. Mas quando dá a friagem, essa frente fria que vem daí do sul do Brasil para cá, tem cidades no Amazonas, como aconteceu essa semana, que bateram 10, 11 graus lá no sul do Amazonas. E aqui em Manaus chegou a 21 graus. Acreditem, 21 graus para Manauara é um negócio que não tem como aguentar. Mas como a friagem acaba nos integrando inexoravelmente com o Brasil, eu acho que a temática é correlacionada com a de hoje. O problema todo é a discussão referente à BR-319, que é justamente um ponto de conflito histórico do Amazonas com o resto do Brasil. Bom, o resumo é que o Brasil é entrecotado de estradas e essas estradas têm levado desenvolvimento econômico e o chamado progresso para tudo quanto é lugar, mas o Amazonas, e eu vou falar do Amazonas, mas o Amazonas não possui conexão adequada por via terrestre com o resto do Brasil, fazendo com que os processos de desenvolvimento aqui na região fiquem deveras prejudicados. Daqui de Manaus, para conectar com o Brasil por estrada, só tem a 319, descendo de Manaus, chegando até o resto do Brasil. Para cima a gente tem BR-174. E para os demais lados a gente não tem, porque o Amazonas é extremamente peculiar. Bastante floresta, rios bastante largos, por exemplo, o Rio Negro, que fica aqui pertinho, tem uma ponte sobre ele, segundo os lugares mais estreitos, a gente está falando de 7 quilômetros, é muita coisa. Agora, há uma peculiaridade amazônica que precisa ser observada com cuidado e tem uma obrigação de ser observada com cuidado, notadamente pelo governo federal. Por quê? Porque o Amazonas sozinho não consegue dar conta da própria pujança. Isso não quer dizer que não tenha responsabilidade, alto lá. É que a Amazônia é um patrimônio muito além do Amazonas. É um patrimônio além do próprio Brasil. É um patrimônio que exige atenção e investimento, algo que tem sido observado já no panorama atual geopolítico. E isso tem trazido uma necessidade de reflexão sobre quais são os modelos de desenvolvimento adequados para a população aqui. Mas esse não é um papo novo, até porque o professor Samuel Benchimol já falava há mais de 60 anos sobre a necessidade de desenvolvimento de modelos equilibrados para o desenvolvimento econômico e equilíbrio ambiental, o que ele chamava da necessidade de desenvolvimento de uma oicopolítica amazonense. Bom, o fato é que a peculiaridade amazônica exige que o desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, direito ao desenvolvimento é algo que a gente bate bastante aqui, precisa ser aliado com um fino equilíbrio ambiental, até porque essa é a Amazônia. Dentre todas as gigantescas peculiaridades que existe ao Amazonas e a sua floresta amazônica, há de que nós aqui funcionamos como uma verdadeira bomba hidrológica para o resto do Brasil. Existem diversos materiais sobre isso, eu vou deixar pelo menos uns 2 para que vocês possam observar isso com muito mais atenção e você verifica de forma mais apropriada, além de mim. E isso quer dizer que esses
processos de metabolismo amazônico acabam funcionando como regulação do clima de todo o Brasil, para não dizer da América Latina. Mas, falando de Brasil, o que já está mais do que provado é que a conservação amazônica ela é essencial para a produção, por exemplo, agrícola no resto do Brasil, porque os chamados rios aéreos estão aí para demonstrar isso. Porque a condição nossa, tanto ambiental quanto biológica, tem levado a transferência de água para todo o resto do Brasil com produção que nós estamos vendo como sendo base do nosso próprio agro. Só não enxerga quem não quer. E isso nos traz uma preocupação muito grande com relação ao desenvolvimento na própria região. Isso já se faz como, por exemplo, nas áreas da Amazônia Legal, só se pode fazer exploração de áreas rurais na base de 20% da própria cobertura vegetal, havendo uma gigantesca restrição para a ampliação disso além desses limites. E isso tem sua lógica, por conta do que acabei de falar. E esse é um dos principais problemas que nós temos com relação à discussão sobre a entrada de uma estrada aqui na região. E aí eu falo discussão sobre a entrada de uma estrada porque, apesar dela já ter sido construída há décadas, nós temos um trecho chamado de trecho do meio, o Gregório fala sobre isso no seu vídeo, que fica bastante intransitável, impedindo com que haja transporte de cargas ou mesmo transporte de sentido geral, carros de passeio ou mesmo de passageiros em geral. E isso implica numa desconexão efetiva da nossa região para com o resto do Brasil. A grande preocupação que tem é que a implementação de um modelo de estrada vai acabar traduzindo em um perigo para toda a floresta no entorno. Há aquele fenômeno que já é destacado, inclusive aqui na Amazônia, quem já destacou isso há muito tempo é Luiz Castro, um fenômeno, está aí o link para vocês, um fenômeno chamado da espinha de peixe. Onde vai passando estrada, vai se abrindo o ramal para tudo quanto é lado, fazendo com que não seja somente o traçado da estrada que acabe afetando, no caso aqui, a floresta, mas todas as áreas que possam ter facilidade para acesso de uma miríade de pessoas, em especial malfeitores, como por exemplo os grileiros, como por exemplo madeireiros ilegais, como por exemplo todo quanto é tipo de explorador mineral de forma irregular. E aí a gente já não está falando de muita novidade, até porque das notícias dos últimos 4 anos mostram que isso tem acontecido. E olha, eu já observei muita coisa sobre isso. O sul do Amazonas tem tido problemas gigantescos com a expansão agrícola. Várias regiões do Amazonas, também especialmente no sul, têm sofrido uma pressão enorme com mineração. E várias regiões do Amazonas sofrendo pressão com relação à indústria madeireira, que é sem controle predatória. Consequências sobre isso têm sido observadas até no panorama internacional. Então, a discussão com relação à manutenção ou não da BR-319 tem sido um problema, uma luta de gigantes a impedir com que haja uma conclusão definitiva sobre isso. E nesse momento, você que chegou até agora do vídeo e está aí já querendo buscar decisão antecipada sobre isso, prepare-se, porque esse discurso a respeito da construção ou não da estrada não é nem de direita e nem de esquerda. Ele é um discurso que acontece, não interessa qual seja a matriz ou a matriz ideológica que tem conduzido o governo federal no momento. Por quê? Já no passado, quando houve promessa do Lula, a gente está falando lá dos seus governos anteriores, de implementação, houve uma guerra gigantesca com a Marina mesmo para a implementação da própria estrada por conta dos impactos ambientais decorrentes, alegado pela própria ministra. E isso fez com que houvesse um estremecimento gigantesco. Daí tinha pessoas dizendo, os ecochatos ou qualquer outro nome disso estão impedindo o desenvolvimento. Veja essa preocupação que nós falamos anteriormente. Mas eu me lembro muito bem, em 2019, porque eu estava lá na FIEAM, quando o então vice-presidente da República tinha prometido no início de 2019 que a BR-319 ia sair. E se não saísse, ele ia comer a boina dele. Aí está o link para que você possa acompanhar. Bom, a BR-319 não saiu. A gente tem problemas aqui no Amazonas, eu vou acabar destacando para tanto, ou seja, chegou a hora de comer aquela boina. Mas por que isso é tão importante? Às vezes é importante a gente falar o óbvio. Porque hoje, aqui em Manaus é uma cidade que possui mais de 2 bilhões de habitantes,
é uma cidade que possui um polo industrial, é uma cidade que é responsável pelo desenvolvimento de toda essa região do Amazonas. Ela possui ainda como modo de conexão gigantesco com o resto do Brasil, ou os rios, com a velocidade que lhe é peculiar, ou mesmo através de avião. Todos os demais modais são impossíveis aqui pela própria inexistência de conexão, fazendo com que a logística para produção econômica no Amazonas seja extremamente difícil. Então, no próprio polo industrial de Manaus, é colocado essa logística, seja de avião pelo custo, seja pelo barco pela demora, como algo a implicar nos processos de produção. E isso afeta só tudo. Um tempo eu tive na administração pública e durante esse tempo isso foi muito dramático, porque, por exemplo, a trazida de medicamentos para o Amazonas, se não for feito de forma ordinária, com planejamento antecipado e escapando de todas as burocracias inerentes aos processos de aquisição da administração, que já são complexos por si, tem que levar em conta um tempo de transporte de 45, às vezes até 60 dias, para vir via barco. Ou levar um encarecimento, às vezes absurdo, via aéreo. A ausência de conexão terrestre implica em problemas. Nós temos ainda diversos outros problemas com relação à produção, porque às vezes se fala muito a respeito da própria cultura amazônica e do próprio modelo que nós temos aqui bastante peculiar. Mas não esqueça, você que está acompanhando aqui até o presente momento, para que você possa ter um Estado sustentado ou sustentável, ele precisa de ter condições econômicas para andar com as suas próprias pernas. É por isso que eu falei no início, esse não é um encargo que o Amazonas só consegue suportar. Porque no atual andar da carruagem, nós estamos estrangulados por tudo quanto é lado, sem possibilidade de receber insumos ou mesmo de exportar de forma adequada e com velocidade. E isso precisa ser observado com muita atenção. Por quê? Peixe, por exemplo, que é um dos itens mais consumidos na alimentação que nós aqui possuímos. Para que você possa produzi-lo em escala ou manter equilíbrio ambiental, ou melhor dizer, ou mantê-lo o equilíbrio ambiental adequado, você precisa fazer isso com grande quantidade de insumos de entrada. Um deles, ração. E diversos itens para a ração de peixe não se encontram aqui, se encontram fora do estado. E para adquiri-los, eles vêm através dos meios tradicionais, que são os meios que acabam fazendo dificuldade através tanto do tempo quanto do custo. E mesmo que você tivesse isso como sendo integrado já numa ordem adequada de logística, que levasse em conta mesmo, até porque a ração pode demorar o tempo que tiver numa via navegável para chegar aqui. Mas o problema todo é, e se o Amazonas quiser jogar isso para fora? Porque nós temos, acredite nisso, nós temos os peixes mais saborosos do planeta aqui. E se nós quisermos levar isso para fora, nós temos problemas gigantescos. Porque, diferente da ração que pode ser conservada como for, o mesmo pode não acontecer com um peixe fresquinho, a não ser que você o mande congelado, levando toda a logística que tem pela frente. Mas isso é apenas um dos exemplos. O problema continua sendo o mesmo. O Amazonas, em especial sua população, continua sendo penalizada pela ausência de conexão terrestre. Ponto. Então, temos dois problemas. A questão da necessidade do equilíbrio ambiental que precisa ser implementado e a questão referente ao desenvolvimento, porque você não pode condenar nenhuma população a viver à míngua. E o Amazonas tem carecido disso faz muito tempo. Uma das soluções de mais de 50 anos foi a implementação da Zona Franca de Manaus para que se pudesse implementar modelos tributários diferenciados para poder superar justamente essa dificuldade e aqui pudesse ter um desenvolvimento econômico que pudesse sustentar com as próprias pernas. Mas o problema é que a guerra nacional contra isso tem sido gigantesca. Eu não estou dizendo que haja uma guerra do Estado em si. Quando digo Estado, eu estou falando da União, se bem que às vezes aconteceu. Ou dos demais estados em si, se bem que ela acontece, a guerra fiscal está aí para tanto. Mas a questão é, como não há um sentido básico a respeito de um modelo de desenvolvimento brasileiro, o que acontece aqui dentro das nossas paragens é uma coisa muito simples, é o modelo do cada um por si. Ou, como a gente fala aqui no Amazonas, farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí, nesse ponto, o Amazonas acaba tendo que se juntar com quem pode para conseguir defender, poder andar com as próprias pernas. Pasme-se, teve tempo aí que estavam discutindo em exterminar a Zona Franca de Manaus e começar a entregar bolsa para o Amazonas. Pelo amor de Deus, bolsa nenhuma substitui emprego. E
o modelo de produção que nós temos aqui é justamente um modelo de produção ou um modelo econômico que foi colocado de forma extraordinária justamente pelo fato de nós estarmos absurdamente em descompasso com a possibilidade de concorrência com os demais outros estados. Isso não dá. Eu me lembro muito bem como é que era a preocupação disso, porque certa vez, quando nós estávamos tratando sobre a lei de informática em 2019, havia uma guerra gigantesca sobre a retirada dos polos de informática que ainda nós temos aqui na Zona Franca de Manaus. Consequência disso é, se não há interferência muito grande ou uma análise minimamente preocupada com uma geopolítica nacional, o solapar dos nossos modos de produção acabam transformando aqui, para quem conhece, em porto de lenha. E isso é extremamente prejudicial. Mas aí, como é que a gente fica nessa história inteira? O Gregório estava apontando que o problema todo dessa cultura rodoviária toda é que ela acaba gerando vários problemas, dentre os quais a própria exploração ambiental. E isso tem que ser levado realmente em consideração. Porque, por exemplo, aqui próximo de Manaus, na chamada Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RDS Rio Negro, você tem um problema com a presença de estradas e uma pressão constante na reserva com relação à exploração de madeireiros ilegais ou mesmo de grileiros, o que é efetivamente prejudicial. E a gente está falando de uma reserva que ela tem um formato de mais ou menos uma meia-lua e de ponta a ponta 60 quilômetros. Agora imagina um trecho de 400 ou algo muito maior, porque a distância de Manaus para o sul do estado é gigantesca. Você está falando aí de quase 900 quilômetros, se eu não estiver enganado. Se tiver, eu boto a correção para que você possa observar aí nos links. Como é que se faz para poder preservar a floresta? Uma coisa a gente já precisa dizer. Com ou sem estrada, o caos já está aí. Porque a exploração mineral está acontecendo, a devastação está acontecendo, pecuária e plantação de soja estão acontecendo e não eram para estar acontecendo aqui. E alto lá. Não é pelo fato de eu compreender a necessidade de equilíbrio ambiental que eu acho que o meu povo deva ser condenado à ausência de desenvolvimento. Não é isso. Existem modos que isso possa ser realizado, mas esse modo de produção é exterior alienígena vindo a fazer uma deturpação do que nós aqui mantemos ou possuímos ou podemos ainda potencializar. O fato é que, até o presente momento, justamente por uma falta de compromisso, tanto nacional quanto interestadual, nós estamos aqui, nós amazonenses, brigando contra todo o resto para que nós possamos ter direito de sobreviver. Então, para que você possa pegar e implementar modelos de desenvolvimento, a gente não pode continuar desconectado. Nós precisamos disso. O fato é que, e nós não estamos sozinhos nisso, é que uma das soluções, e quem já apontava isso era o próprio Luiz Castro, tem de novo o link para que vocês possam observar, era que se solidificasse unidades de conservação ao longo de toda a estrada. Essa é uma solução, mas não é a panaceia, lógico, mas se tem como colocar proteção firme para que haja manutenção da própria floresta em pé com a riqueza que ela pode produzir. E existem já mecanismos para tanto que, graças a Deus, aí estão voltando. O próprio retorno do Fundo Amazônia demonstra esse compromisso internacional. E, a propósito, compromisso internacional demonstrado explicitamente pelos estados nacionais, que é pelos países que fazem colaboração. Eu vou deixar aí um link da matéria do OECO, dizendo exatamente que ou se preservam ambientes que nem o nosso, ou você vai ter um incremento no aquecimento global que vai acabar afetando países, notadamente do norte europeu. Bom, a preocupação está aí. Só não entende quem não quer. Então, se nós já temos Fundo Amazônia, já temos declarações internacionais, aporte de recursos para cá, o que está precisando melhor para que você possa ter um desenvolvimento adequado para tanto é justamente transparência na entrada desses recursos e divulgação muito mais eficiente de que mecanismo nós podemos implementar para que hajam justamente nesses pontos estratégicos, e nesse caso a própria BR-319, de condições para a implementação de unidades efetivas de conservação e não só para europeu ver. Ela precisa acontecer. E de verdade. Porque alguns modelos semelhantes já aconteceram e, apesar de polêmico, a reserva lá no norte, na BR-174, que é a reserva Yanomami, tem demonstrado justamente uma solução mais ou menos semelhante ao que se deva ser implementado. O grande problema é que não se quer implementar uma reserva nesse sentido. E, nesse momento, já deve ter gente arrancando os cabelos.
Mas o fato é, não se pode, nesse momento, possibilitar com que nós, aqui amazonenses, também sejamos depauperados pela maçanha irracional de todos os animais. Até porque o conflito entre propriedade e meio ambiente, infelizmente, acaba sendo resolvido décadas depois e o prejuízo não volta jamais. Uma outra solução, e vários têm pregado isso, o Gregório fala, mas o meu pai já fala há bastante tempo, era fazer o óbvio. Porque o Brasil acaba não investindo em um meio de transporte e conexão e produção que é muito mais eficiente, muito mais estável, muito mais barato. Já passou a hora de ter ferrovia e em paralelo à conexão que nós devemos ter, nós precisamos ter meios ferroviários para que nós possamos fazer com que o transporte de cargas e de passageiros possam fazer efetivamente uma conexão sólida entre Amazonas e o resto do planeta. É óbvio que nós precisamos implementar um modelo de desenvolvimento, mas isso não se faz sob os nossos ombros sozinhos. A gente precisa da ajuda de todo mundo, da ajuda do Brasil, da ajuda dos Estados, da ajuda do mundo, da tua ajuda também. Porque da feita que entender que somente aqui nós devemos pegar e ficar no meio dessa ileia toda, sem qualquer condição de poder sonhar em um modelo muito mais forte que nos dê riqueza, e riqueza que gera proteção ambiental, nós estamos aqui perdidos. Mas não só nós, todo mundo, porque está todo mundo no mesmo barco. E dessa maneira, até o presente momento, para a gente poder concluir, nós seguimos nesse momento implorando, porque se nós não temos a atenção de todo mundo, aí o único jeito é sair para comer a boina. No meu caso, eu vou botar a minha, porque promessa vazia a gente acaba não fazendo. E esse foi o programa de hoje. Se você quiser fazer alguma crítica ou sugestão, acompanhe a gente e faça nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.